Fernando. Joia. Vamos tratar então da temática anunciada em sua direção espiritual, que é um canal de comunicação com Deus. Então, eu já mandei para vocês aí, mas que fossem 15 tópicos para poder orientar a nossa exposição. E o primeiro deles é exatamente esse, que fala da necessidade e o desejo de descobrir a vontade de Deus para si. Então, cada um de nós foi criado por Deus. Deus, portanto, pensou em cada um de nós. E mais do que pensou em cada um de nós, Deus sonhou um projeto para cada um de nós. E sonhou esse projeto para nos fazer felizes, para nos fazer santos. Agora, ao mesmo tempo, Deus respeita muito a nossa liberdade e conta com ela para que a gente possa percorrer essa trajetória rumo à felicidade que Ele sonhou para cada um de nós. É nesse contexto que Ele conta com a nossa inteligência e a nossa vontade para poder aderir ao plano que Ele pensou para cada um de nós. E colocou dentro da gente esse desejo de felicidade e essa possibilidade e habilidade para poder realmente descobrir o que Ele quer de cada um de nós. Então, nós sentimos realmente essa necessidade de descobrir o que Deus quer da gente. Nós temos um desejo, desidério. A gente sente falta dessa verdade para completar, né, esse afã que nós temos de saber porque a gente veio a essa terra. Então, isso está dentro da gente. Então, esse primeiro tópico é só para lembrar isso, que nós temos, portanto, um anseio, né, um afã, né, de saber por que nós estamos aqui. E é natural que a gente busque identificar esse projeto de Deus para cada um de nós a partir das circunstâncias em que nós existimos, nos movemos e somos, usando aqui palavras de São Paulo, em uma das suas cartas. Existir, mover-se e ser. E nós existimos num tempo concreto, nós nos movemos num ambiente concreto, num local, num país, né? Nós somos determinado estado, de uma família concreta, né? Então, tudo isso já é uma manifestação do plano de Deus para cada um de nós. Então, a gente vai, de certa forma, mapeando, né, o querer de Deus para a gente a partir da nossa própria situação existencial já dada por aquilo que nos antecede. Então, nós já fomos contextualizados na existência por Deus, né? Então, por Ele fomos contextualizados. Estamos aqui, nessa terra, segundo algo que nos antecedeu, que é a vontade de Deus, e nos colocou exatamente dentro dessa perspectiva na qual nos encontramos nesse momento, nesse instante. E nós vamos buscando identificar essa missão, vamos percebendo parte dela. Eu usava, em outra ocasião, uma metáfora que eu gosto muito do quebra-cabeça, né? A gente mais ou menos intui a imagem que eu tenho que montar, pego as pecinhas e consigo, portanto, articulá-las, né? Eu vou colocando umas ao lado de outras, ver que aquilo se encaixa e vou recompondo. Olho junto aquela imagem, volto para as pecinhas e vou refazendo aquilo, e aquilo vai saindo, né, conforme aquele modelo, aquele projeto. E é nesse contexto que vai entrar, que a gente vai percebendo ao longo da vida, Deus vai nos falando, como vai montando, né? E eu falo nesse tópico 3, a percepção de Deus em propósitos, em afetos e inspirações. O que são os propósitos? São essas disposições da vontade pelas quais eu me disponho, eu me disponho a realizar alguma atitude concreta, a praticar uma conduta, né? A empenhar certo comportamento. O que são os afetos? É uma reação da dimensão da sensibilidade, da afetividade, da emotividade, né, que gera para mim um repouso, uma inquietação, uma agitação, né, um impulso. O que é inspiração? São as ideias que vão aparecendo na minha mente sobre algo. Ideia que vem como uma resposta, que esclarece, né, ou que apresenta uma perspectiva, ou que consuma um entendimento, né, inspirações. E aqui está. Então, a gente vai também compondo a percepção que Deus quer para a gente por meio, né, de propósitos, de afetos e inspirações. E é por isso que quando a gente usa aquela oração introdutória e a oração conclusiva da oração mental, que São José Maria aprendeu de criança, um sacerdote, um religioso escolar, melhor dizendo, e ele guardou, e depois as pessoas no Opus Dei repetem, né?
Dou-te graça, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nessa meditação. Deus nos comunica na meditação, na oração, propósito, afeto e inspiração. Então, eu vou compondo, portanto, a compreensão da minha vida, né? A partir das minhas circunstâncias, dos eventos, e eu falo, ponto 4, a leitura da mente divina pelos eventos, das circunstâncias, pela minha oração mental, e não só na oração mental, como fora dela, que o propósito, afeto e inspiração eu posso ter em qualquer momento do dia, não só na oração mental. Ainda que a gente possa preparar esse instante do dia, né, mais concentrado para poder se comunicar com Deus, qualquer hora vem propósito, afeto e inspiração. Estou lá almoçando, vem inspiração, uma ideia, coisa boa. Ou vem um propósito, tomando banho, né? Ou estou lá falando com um amigo, opa, vem um afeto, nossa, fiquei calmo, ele me deixou mais tranquilo. Deus vai, de certa forma, se manifestando para a gente ali. Então a gente percebe que Deus vai, portanto, nos dando mais pecinhas desse quebra-cabeça, a cada dia, né? Onde encaixar uma ideia, onde colocar aquilo, onde tirar uma que está mal encaixada para repor em outro lugar, né? Para ir compondo, portanto, a minha vida, dessa forma, com a graça divina e a minha liberdade. E Deus conta que outras pessoas possam participar disso. Quer dizer, nós não fomos pensados para viver sozinhos. Não é bom que o homem esteja só. Está no Gênesis. E Deus criou o ser humano, né, com a natureza individual e social. Tá? Então nós temos ali, fomos criados para conhecer mais, seguir a Deus nessa terra e merecer gozar com Ele da vida eterna no céu. Mas Deus nos fez também, né, exatamente aberto aos outros. Tanto é que o mandamento novo é que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, sem isso, o homem não vai para o céu. Portanto, é necessário que o homem possa contar com os outros, para que ele possa chegar ao céu, que ele possa amar o próximo. E esse próximo começa com o próprio Deus. E o próprio Deus, na sua identidade interna de trindade, é um ser familiar. São 3 pessoas e um só Deus. Então, o Pai, ao amar o Filho, gera o Espírito Santo. E a nossa perspectiva humana, pela imagem e semelhança de Deus, né, acontece exatamente isso. Né, em que a gente, para amar a Deus, né, a gente vai participar também dessa condição de amor, de transcendência, né, de estar nessa atmosfera de amor e de relacionamento com o próximo. Então, Deus usa, e os próximos fazem parte da nossa vida. E Deus vai nos comunicar muitas coisas pelo meio de outras pessoas. Assim acontece. E assim vai ser sempre, né? Os outros. Bom, então, nesse sentido que, portanto, chegam para nós, vamos assim, informações, mensagens divinas através de outras pessoas. Nossos pais, professores, amigos, inimigos, até os inimigos. Então, aí Deus se vale de tudo, né? Então, todas as formas vão chegando. Deus vai nos labutando, vai nos lapidando nas relações que a gente tem. E além disso, lembra aqui nesse ponto número 6, todo batizado participa, ao ser batizado, da filiação divina no Filho, com maiúscula, em Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é sacerdote eterno. E ele é também o profeta, com maiúscula. Profeta, não é simplesmente aquele que diz o futuro. Essa é uma das possibilidades de atuação da profecia. Mas o profeta é aquele que professa, aquele que ensina, aquele que admoesta, aquele que esclarece, aquele que explica. E uma vez que Cristo faz isso, docere, ele ensina, ele expõe, todo batizado, ao identificar-se com Cristo, por ser filho ou não filho, partilha dessa missão de Cristo, profeta. E, ao mesmo tempo, partilha também da missão de Cristo, sacerdote. Todo batizado, homens e mulheres, é chamada a participação no sacerdócio real de Cristo. Esse qualificativo sacerdócio real é importante por quê? Porque diferencia do sacerdócio dito ministerial. Então, nós temos o sacerdócio real, que é o sacerdócio que se dá a partir da graça do batismo, que é diferente do sacerdócio ministerial, que é aquele que alguns homens, varões, né, vão gozar pelo sacramento da ordem, para servir na Igreja Católica como administradores dos sacramentos. Mas o sacerdócio real,
que é essa participação no sacerdócio de Cristo, é algo que é dado a todo batizado, homens e mulheres, em qualquer situação. Vai partilhar, vai participar dessa condição. E o que significa essa função sacerdotal de Cristo? O sacerdote é aquele que assume todas as coisas e as eleva até Deus. Então, cada um de nós é chamado a ser, portanto, sacerdote, com tudo aquilo que tem em mãos, e elevar a Deus aquilo que faz, e aquilo que os outros fazem. Então, eu levo as intenções dos outros, né? Eu levo as preocupações dos outros. E levo a Deus, e Deus pode também, a partir de mim, né, comunicar-se com as demais pessoas. Então, é por isso sacerdócio real. Eu me faço ponte, portanto, entre Deus e os demais, cada um de nós por sermos batizados. E, ao mesmo tempo, participamos dessa dimensão da profecia. A gente é dotado com graça divina para poder ensinar as pessoas, para comunicar às pessoas, né, aquilo que vem de Deus também. Os conteúdos da fé, por exemplo, e outros conselhos. E para reforçar tudo isso, a gente recebe o dom do conselho, o dom do Espírito Santo. Todo batizado, né, e de modo reforçado no sacramento da crisma. Né? Mas, além do dom, enquanto algo que vem com o sacramento da crisma, tem as graças atuais que Deus nos envia, né? E que se utiliza de cada um de nós para poder realmente chegar a outras pessoas. Bom, que é importante entender tudo isso, porque todo batizado, pelo fato de sê-lo, exercitará, de alguma forma, também um tipo de direção espiritual com aquelas pessoas que têm próximo de si, com seus amigos, com seus parentes. Se não for o direção espiritual principal, digamos assim, será algum coadjuvante, mas algo será. Porque Deus se vale, de fato, de cada um de nós, para poder chegar também em quem está ao nosso redor. Então é interessante isso, quer dizer, claro, daquela parte que a gente possa aconselhar alguém, né, e que o Espírito Santo nos inspira, bons propósitos, afeto e inspiração. Vem uma ideia, e eu comunico aquela ideia a outra pessoa. Eu quero ver aquela pessoa mudar de vida. Ora, de alguma forma, eu dirigir aquela pessoa para algo melhor, em direção espiritual. Tá? Não no conteúdo, não no sentido, talvez, de um diretor principal que se ocupou de modo formal daquela atividade enquanto tal, enquanto direção, mas que, de fato, fez e participou. Né? Então, os pais, por exemplo, sem que o saibam, né, em boa medida, são diretores espirituais dos filhos, porque vão orientando-os, né, na dimensão da fé, especificamente pensando, quando aproximam da igreja, quando o levam para ter formação católica, quando orientam, dão conselhos, né, de certa forma, exigem ter uma conduta cristã. Estão orientando os filhos também, estão dirigindo espiritualmente esses filhos, de certa forma. Então é importante entender que, a despeito disso, né, a gente pode, ao longo da vida, a certa altura, pelo menos, identificar alguém a quem eu possa voluntariamente buscar e pedir conselho, para ser orientador espiritual. E é nesse sentido que a gente, ao imaginar isso, né, alguém que vai me dar conselho, que é bom buscar uma pessoa em que possa ter um certo preparo, né, um conhecimento da doutrina católica, né, esteja preferencialmente lutando em busca da santidade, tenha uma certa capacidade para nos conhecer, nos ajudar efetivamente, né, e tenha também, digamos assim, essa proximidade maior com Deus, preferencialmente, tá, para que seja realmente um diretor espiritual. Não necessariamente você precisa ser um sacerdote. Isso que é interessante eu chamar a atenção aqui. Ao longo da história da igreja, né, tem várias situações que o diretor espiritual não é um sacerdote. Basta pensar que, em boa medida, em várias ordens religiosas, quem dirige, muitas vezes, não são sacerdotes, são os religiosos superiores dentro das ordens que dirigiam. Né? E, de modo especial, no Opus Dei, por exemplo, né, para a gente entender, né, as pessoas do Opus Dei, via de regra, têm como diretor espiritual um leigo. Um leigo. Numerários do Opus Dei. Então, os numerários, por exemplo, né, e os adscritos, são celibatários. Toda semana fazem sua conversa fraterna, portanto, a sua direção espiritual, com um leigo, como via de regra. O que fazem com o sacerdote? A confissão.
A confissão também é um tipo de direção espiritual, sem dúvida, porque vem um aconselhamento específico para orientar aquela alma, óbvio. Né? Mas esse abrir a alma de um modo mais amplo, com a temática mais ampla, de modo mais constante, de modo mais periódico, e conversando com mais soltura, para poder aplicar estratégias de luta e crescimento no Opus Dei, se faz habitualmente, inclusive o sacerdote. Então, há um carisma específico mesmo. Primeiro, todo leigo, portanto, todo batizado, participa da função sacerdotal e profética, que é o que vai habilitar, sobretudo, para a direção espiritual. Então, é importante entender isso, porque na obra, até pelo número de pessoas que participam das atividades, né, quis Deus que na obra fosse o leigo que se fizesse principalmente direção espiritual, e é assim mesmo, naquele que São Paulo usei, principalmente é o leigo que vai orientar. Então, claro, que o frequentante da obra também é bom que entenda, até porque o sacerdote vai ser, digamos assim, sobretudo para administrar o sacramento, a confissão, que é mais rápido, mais simples. Então, vocês imaginam, por exemplo, aqui no centro do Alvorada, digamos que haja umas 120 pessoas, 150, que frequentam o centro e querem ter acompanhamento espiritual. O horário com o sacerdote vai ter no máximo 50, 60. Portanto, no máximo, metade das pessoas poder falar uma vez por mês. A ideia de ser espiritual, para quem busca a santidade, é falar pelo menos 2 vezes por mês. Então, no Opus Dei, de fato, interessante, então, já vê isso, que é o leigo que vai orientar mesmo. Eu tenho que entender isso. Né? Então, é engraçado, por que se fala mentalidade laical, é isso. Que a Igreja Católica não é o padre, são leigos e sacerdotes. Então, isso aqui é importante ter isso claro. Então, buscar a orientação espiritual, entender mesmo, né, que realmente participa. Assim como cada um de nós também tem que ser para os seus amigos, tem que ter a responsabilidade de começar a pensar em orientar os próprios amigos onde a gente estiver. Tá? Eu não posso ter uma visão clerical, que é reduzir a igreja ao padre, à freira, que não é isso. Até a obra, quando surge, é santificação no meio do mundo. Né? Uma hora de estudo é uma hora de oração. Né? Então, isso leigo, categoria de santidade, igualzinha. Leigos e clérigos, a mesma categoria de santidade. Né? O clérigo não é mais do que o leigo. A Igreja Católica não é formada por padres e leigos. São categorias iguais aí dentro. Tem que entender isso. Porque é exatamente assim. Então, isso é importante por quê? Porque senão a gente sem querer... E outra coisa, é tão engraçado, né? Uma vez um sacerdote da obra usava uma imagem muito boa. Ele falava, olha, você pode pensar, no Opus Dei, pelo menos, né? Uma analogia entre o leigo que conversa com uma pessoa que vem no centro, e o sacerdote, fosse fazer analogia entre um preparador físico e um técnico no time de futebol, quem seria o técnico e quem seria o preparador físico? Ele falava, o técnico é o leigo, porque quem entra em campo, tem a visão de jogo mais completa, quem pode trocar, né, acompanhar os jogadores no seu momento. E quem seria o sacerdote? O preparador físico, para coisas concretas específicas. Tá? Então, eu falava para confissão, alguma outra coisa mais delicada que você quer consultar, ter uma reservado. Agora, habitualmente, para o espiritual é o leigo. São igual, digamos assim. É o mais similar. Então, por isso que eu coloquei nesse ponto 10. Exclusividade do padre, necessária apenas para a confissão. Significa que o padre não pode fazer exercício espiritual? Claro que não, claro que pode fazer exercício espiritual, é óbvio. Mas é para entender que o mais comum no Opus Dei é que o leigo que o faça. Portanto, quem frequenta o centro do Opus Dei, olha, peça para acompanhar por um leigo, de modo habitual. É a melhor coisa que tem. Isso é o carisma mais próprio do Opus Dei. Os sacerdotes para ajudar a fazê-lo. Um dos sacerdotes que vieram para a obra no Brasil, também no comecinho, para correr, quando alguém fala, padre, posso falar com o senhor a cada 15 dias? Posso, você vai falar com a cada 15 dias, se você estiver falando toda semana com o leigo do Opus Dei. Pelo menos, no mínimo, isso. Esse é o critério. Mas a pessoa não entende o que é obra. Né? Então, portanto, não vai aproveitar da graça específica que São José Maria viu que vai se processar a partir da orientação espiritual do Opus Dei da Igreja Católica. Pois bem, entendido isso, então como vai se preparar essa conversa semanal?
ou quinzenal, ou eventualmente até mensal, preferencialmente com o leigo, se for no Opus Dei, mas também, sério mesmo, vou falar, para começar com o sacerdote. Claro. Temas convenientes. Então, claro, tema de fé. Como é que está a minha fé? E fé não são só dúvidas de fé. São situações concretas. Porque às vezes eu posso, o que acontece? Eu falo, olha, eu posso vacilar eventualmente na prática espiritual por falta de fé. Então eu não me esforço efetivamente para ver um plano de vida. Então eu posso um plano de vida. Fala, então já conversa. Olha, eu não tenho feito oração. Eu não tenho buscado a missa outras vezes, além do domingo. E é falta de fé, muitas vezes. Tem a falta de fé. Então eu fico muito chateado, eu não tenho a presença de Deus. Pode ser falta de fé. Então, São José Maria falava 3 temas oportunos: fé, missão e pureza. Por que ele falava disso? Fé, porque a nossa fé é a raiz e tudo mais. Essa é a ideia exatamente da busca, né, de Deus a partir da fé. Então, se me falta fé, a minha luz espiritual vai fenecendo. Quando eu falava, no caso, da missão, olha, eu entendo que eu sou pai, tenho tal profissão, né, eu sou um católico, em tal contexto. Então, a minha vocação, a minha missão está ao redor disso. Como é que está a minha percepção que Deus quer que eu viva isso? É um tema. Eu tenho dúvida se realmente é isso. Tenho dúvida se realmente tem que ser. Então, claro, então fé, vocação. Né? Eu falava da pureza, porque a pureza é exatamente a proteção do amor. A pureza como integridade. Outras coisas que possam me puxar por baixo pode estar exatamente sendo aquilo que está fazendo com que eu perca energia. Né? Que eu consiga exatamente não canalizar o máximo para ter um amor pleno. Então, fala, temas virginais, né? Fala, fé, pureza e vocação. Nesse contexto. Tá? A fé, a integridade e o caminho. Depois, o plano de vida, que se trata com Deus, a piedade. Temas da minha piedade. Como é que está em relação a falar, oração mental, exame de consciência, né? Trato com Deus, né? A missa, o terço, leitura espiritual, o meu empenho por me encontrar com Deus a cada dia. Né? A minha luta cética, tema importante também a ser tratado. Né? Como é que está a minha busca das virtudes, minuto heróico para levantar, para dormir, né? Para ganhar na paciência. O exame de consciência, que vai puxar a luta cética a cada dia, como é que eu tenho feito. Depois, como é que está o meu empenho em casa por servir a minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais. Tem mais importância ligada aqui à família. Depois, a minha preocupação pelos amigos é concreta, é real. Ela se traduz em dedicação de tempo, em preocupação e ocupação efetiva pelas pessoas, em vencimento da preguiça, em sacrifício pessoal, portanto, para poder estar à disposição das pessoas. Como é que se dá? É um tema importante no apostolado. Depois, aquele que me gerou tristeza ou alegria, comentar também. Né? Fatos, eventos, acontecimentos que tenham produzido no meu coração um contentamento, ou ao contrário, um rebaixamento, uma baixa. Comentar também, abrir o coração. Por quê? Porque também a gente se dá a conhecer, e a pessoa que nos escuta pode, portanto, também nos ajudar a canalizar, a perceber gatilhos que me levaram àquele estado, se for ruim, ou até uma euforia também um pouco exagerada, eventualmente, que me subtraiu de outras ocupações importantes, outras pessoas e tudo mais. Então, abrir o coração também aí. Tentações que eu tenho, é bom contar, para poder até, que me ajuda também a entender que eu posso evitar certos gatilhos que me levam, às vezes, a cometer atos que eu não deveria. E aí, com sinceridade, é um dos tópicos que está aqui, né? Virtudes oportunas, sinceridade, docilidade e agenda. Sinceridade por quê? Porque eu não quero abrir o coração e, portanto, preparo antes dessa conversa. É bom examinar para valorizar o próprio tempo e o tempo de quem vai nos ouvir. Porque se eu vou lá e não preparei direito, aquela conversa pode ficar tomando além do tempo necessário e, como não está bem pensado, as graças que poderia obter vão ficar retidas. Porque Deus conta que coloque meu empenho, portanto, que a manifestação do meu desejo de querer, né, que as graças cheguem. Então, a sinceridade é importante, buscar. Né? Notar que às vezes a gente, por orgulho, não vou contar tal coisa porque isso aqui, imagina, vai pensar o que de mim? Você vai para pedir orientação espiritual a partir daquilo que você é, aquilo que você fez. Se eu maqueio, para quem não se perceba, estou exatamente dando oportunidade que a graça divina possa entrar ali e me mudar para melhor. Então tem que ser sincero, é o contrário, abrir o coração. A pessoa que está lá para me ajudar. Então tem que ter isso claro, a sinceridade é importante aqui. Né?
contar mesmo, né? São José Maria tinha uma dica que falava, e se se fala para pessoas da obra, por exemplo, né? Se dá vergonha, falar primeiro aquilo que dá vergonha. E falava isso para a confissão e também para a conversa com essas pessoas que vão nos orientar. Então, o que ele dizia? Então, por exemplo, imagina só que uma pessoa saia daqui de Fortaleza, adaptando o exemplo que ele dava, e vá até Aquiraz, né? E vá carregando algumas pedrinhas nos bolsos e vai uma pedra grande nas costas, aqui em cima, bem pesada. Vai andando até Aquiraz. Chega em Aquiraz, o que ela vai fazer? Ela vai largar a primeira pedra grande ou as pedrinhas que estão no bolso? A mesma coisa. Então, se há algo que me pesa no coração e dá vergonha de contar, diz primeiro isso, para poder aliviar. E graça virá. É o modo de a gente se ganhar, se vencer na sinceridade. Pois a docilidade, aquilo que nos dizem, buscar levar à prática. Faz, pergunta se não entendeu, ou se você acha que não é bem por ali, fala. Olha, mas será que isso aqui, que eu penso assim, assado? Mas se insistirem, confia que Deus age por meio da docilidade. Lembra aquela passagem do Antigo Testamento? Em que vai lá o Ciro, até o profeta, em Israel, Ciro Naamã, né? Vai até um profeta, e tem lepra. Lembrem, o profeta fala, toma banho 7 vezes no Jordão, nem o recebe. Ele, orgulhoso, vai embora, chateado, e um pregador fala, mas paizinho, por que será que ele falou que é tão fácil? Faça isso, que ele disse, já está aqui. Ele vai, faz e é curado. Essa é a imagem da docilidade. Né? Às vezes, Deus nos premia pela docilidade. E a agenda, anotar. Porque eu vou lá, veja, a pessoa que busca a direção espiritual, busca o orientador principal, alguém que o Espírito Santo vai se valer para fazer chegar até nós vontade específica de Deus, que naquele quebra-cabeça da minha vida vai apontar peças concretas onde colocá-las. Deus está investindo na gente. Então, claro, o mínimo que eu posso fazer é tratar isso com muito carinho, muita seriedade. Então, eu anoto para levar à prática, para buscar aplicar. Se eu pagasse um curso muito caro, que eu fizesse profissionalmente falando, que seria normal? Que esse curso caro eu tomasse nota das informações, que é para mudar a minha vida, para aprimorar minha técnica de trabalho. Então, por que eu não tomo nota, então, daquilo que é mais importante do que isso? Que tem a ver com a santidade, tem a ver com a ação do Espírito Santo. Deus está lançando pérolas para quem? Eu estou colhendo, então, tomar nota mesmo, levar a sério a vida espiritual. Aquilo que me dizem, Deus age, Deus fala, o Espírito Santo se comunica. Tem graças para mim naquilo, porque são canais divinos para cada pessoa. Por isso que eu falava aqui que o segredo do sucesso é essa continuidade. Também leva aquilo à prática, busca lutar. Se não conseguiu, depois dá um feedback, olha, não consegui, ou consegui, deu tal resultado. E não consegui, continua insistindo. E assim vai, continuidade e persistência é o segredo do sucesso. E lembrar que sempre isso vai depender muito da nossa liberdade e a responsabilidade é nossa. Tá? Então também, não é, a pessoa não pode se escorar. Ele disse para eu fazer, eu tentei fazer daquele jeito. Não, a criatividade é sua, a ação é sua, a liberdade é tua. A moda de fazer também, a gente põe inteligência para realizar aquilo que nos dizem, né? Tentar praticar. Portanto, sempre a liberdade e a responsabilidade por levar adiante aquilo que nos dizem na direção espiritual, nos aconselham, é nossa. E pensar, gente, Deus não desiste da gente, Deus está sempre insistindo com a nossa santidade, com a nossa felicidade. Então, se eventualmente eu falhei, não anotei, eu esqueci, não tenha vergonha, na próxima volte, com humildade e recomece. Uma vez e outra. Até 7 vezes, até 70 vezes 7. Sempre, portanto. Tem que lembrar disso. Né? Então, vale a pena a gente estar atento, né, que a vida espiritual, portanto, a Igreja Católica, né, ela é dispensadora dessas graças, e a história da Igreja Católica são veículos onde essa graça vai se atualizar, vai se derramar. E no Opus Dei, de certa forma, essa ferramenta da vida espiritual, ela é muito usada, muito vivida, né? Faz parte cotidiana. Né? De modo especial, Deus quis que ela se desse também dentro da obra, muito pelos leigos, não só no Opus Dei, outros institutos da Igreja Católica também. Então, a gente pensar que, graças a Deus, é assim, porque se fosse só os sacerdotes, jamais haveria quem pudesse atender.
a demanda de todos os católicos que buscam esse meio de formação. Né? Então, a gente tem acesso, né, aproveitar, né, no Alcozei, em outros lugares também, né, quando tem leigos que possam também nos orientar, né, e contar com isso, e saber que cada um de nós também está chamado a Deus para ser também, em parte, diretor espiritual de outras pessoas, né, nossos amigos, quiçá nós é que seremos de tantos outros aí que não terão acesso, né, a quem eventualmente pudesse ocupar uma posição, e é o Espírito Santo que atua, também até por isso, tem que lembrar disso, né? Então, quando parece que nós não temos condições, vai nos faltar, lembra que é Deus que age através de. Né? Lembra que quem formou São Paulo foi Ananias, né? Que não ficou tão famoso assim, mas Deus se valeu dele para formar. Né? Lembra que quem formou Jesus Cristo foi São José. O próprio Deus deixou-se formar e ser dirigido espiritualmente pelo menos perfeito daquela casa, que era São José. Então, a gente encerra aqui hoje até pensando um pouquinho nele, né, próprio São José. Né? E nos oriente também a gente aproveitar bem, né, esse meio de formação, que está na Igreja Católica tão difundido, que São José nos ajude também a aproveitar esse ano dedicado a ele, né, esse meio de formação, a buscar essa constância, a buscar priorizar, né, a buscar ter um acompanhamento, alguém que possa nos ajudar realmente, alguém de confiança, bem preparado, né, e para tirar os frutos dessa vida espiritual, que é essa edificação com Cristo. Isso vai nos levar realmente muito mais longe, né? Porque vai nos fazer muito melhores cristãos do que aquilo que somos, e